Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Jeff, o concurseiro cego, e hoje eu vou falar para vocês como é que eu estou estudando através de questões. Não é totalmente por questões, eu ainda estou vendo a teoria, mas o mínimo possível e somente resolvendo questões. Primeiramente, eu uso a plataforma de questões Tec Concurso. Antes eu estudava pelo QC, mas eu achei os filtros bem complicados de achar. Então, por mais que eu pagava mais barato, mas os filtros eram muito complicados de achar. Então, eu estudava para o Banco do Brasil, mas mesmo matérias do banco já era difícil. Imagina de tribunal, porque era mais complicado de procurar no QC. Então, eu decidi passar para o TEC. Eu recomendo o TEC também, para quem quiser estar estudando por questões. E eu basicamente quando eu vou começar um assunto novo, eu basicamente pego esse assunto, jogo na inteligência artificial, peço para ele me resumir, criar o tópico, falar tudo o que eu preciso saber sobre aquele tópico e depois eu dou uma lida naquele tópico resumido, tudo que eu preciso saber, tiro dúvidas com a inteligência artificial, caso eu tenha, e depois eu vou para as questões. Filtro lá certinho, crio um caderno só das questões da minha banca, se tiver questões da minha banca bastante, pelo menos umas 80, 90, 100, aí eu fico só com questões da banca. Caso não tenha, seja um assunto que tenha poucas questões, aí eu acrescento outras bancas. É, eu preferencialmente escolho apenas a VUNESP, FCC, VUNESP e FGV, quando tem. Geralmente, quando eu boto VUNESP e FCC, já passa de 100 questões. Então, geralmente eu fico nessas. Mas quando não tem, aí eu boto essas três bancas. Aí passa de 100. Aí eu fico treinando com essas questões. E como é que eu faço? Eu respondo uma questão, lembrando que eu tô passando a minha experiência, que está funcionando para mim. Eu estou vendo uma evolução, estou conseguindo ver acertos que antes eu não acertava. Então, depois eu vou estar fazendo um vídeo também de como eu estou fazendo a minha revisão, para tá também compartilhando com vocês aí essa trajetória. Então, voltando aqui, eu respondo a questão, vejo lá certinho as alternativas, vejo as que estão erradas, tento resolver. Consegui resolver? Beleza, vou para a próxima. Não consegui resolver ou resolvi com dúvida, eu vou lá, olho o comentário da questão. Justamente porque no comentário tem a lei seca. Então, nesse primeiro momento, eu não leio a lei seca, justamente para não ter ficar perdendo muito tempo justamente na teoria, porque as questões que são importantes têm a lei seca no comentário. Então, eu vejo as questões, os comentários e vai ter a lei seca. Com a lei seca, lá eu vejo o trecho da lei seca que caiu, aquela questão e tal, então eu já tenho um contato com a lei seca. Beleza, acertei e passo para a próxima. Se eu errei, eu faço o seguinte passo também. Jogo no Gemini também, peço para ele me explicar. Aí ele me explica também. Caso o comentário não seja suficiente, eu peço para o Gemini me explicar. E se eu acertar, ou se eu errar no caso, ou se eu acertar com dúvidas, eu boto num caderno de erros. Como é que eu faço isso? No próprio aplicativo de questões, eu favorito num caderno de erros daquela matéria. Então eu tenho lá o caderno de constitucional. Então todos os erros que eu errei na matéria de constitucional, eu jogo lá. E depois eu tiro um tempo para estar refazendo essas questões erradas. Então, as questões que eu estou ali, eu vou refazendo depois. Então, é uma forma de você estar consolidando aquela matéria que você está aprendendo. Geralmente, eu não me apego muito nesse primeiro passo, nessa primeira passada na matéria, eu não me apego muito com a taxa de acertos. Por quê? Porque é natural a gente estar com a taxa de acertos baixa nesse primeiro tópico. Claro que não é não tipo errar tudo. Geralmente, a minha taxa de acerto nessa primeira passada fica em torno de 40 a 65, 70%. Depois disso, aí sim eu vou passar revisando para tentar justamente fechar as lacunas que ficou. Mas nesse primeiro momento eu faço justamente isso para eu estar justamente pegando a primeira passada ali na matéria por cima e depois eu venho só para entender, me aprofundar mais. Eu estou fazendo dessa forma, não sei se vocês fazem também, vocês que estudam por questões, mas está funcionando para mim, eu estou sentindo uma evolução legal, principalmente em português. Português está sendo a minha maior dificuldade, mas eu tenho sentido uma evolução. Tem alguns tópicos que realmente ainda tenho mais dificuldade, mas estudar por questões força você a colocar em prática aquilo que você aprendeu. Por quê? Eu pego uma questão, errei. Aí eu vou lá, jogo no Gemini, por que eu errei essa questão?
Aí eu vou, ele me explica, ah, você errou por conta disso, disso, disso. Aí eu vou, beleza. Bota aquela questão no caderno de erros e passo para a próxima. Depois eu vou, tento resolver de novo. Opa, aquela pegadinha aparece de novo, aí eu vou, acerto. Opa, aquela questão que eu errei antes, eu consegui acertar aprendendo com o erro daquela questão. E assim vai acumulando os aprendizados pouco a pouco e daqui a pouco você acerta mais do que erra. Então é assim que eu estou fazendo, tá funcionando e espero que também ajude vocês. Eu estou aí mostrando a minha trajetória rumo aprovação. Eu estou estudando aí para o TJ Ceará e também para o TJ São Paulo. Primeiramente, estou focando no Ceará, porque é mais perto aqui, e o concurso provavelmente vai sair primeiro do que o TJ São Paulo. Mas depois do TJ Ceará, eu vou estar focando 100% aí no TJ São Paulo, para estar passando aí nenhuma dessas duas provas. Se Deus quiser, aí vou passar para estar mudando a minha vida e tendo uma qualidade de vida melhor. Então, espero que tenha gostado do vídeo. Desculpa aí, estou um pouco nervoso. É os meus primeiros vídeos aí em questão de concurso. Segue o perfil, dá dicas aí de novos vídeos, se vocês gostam ou não. E até o próximo vídeo. Valeu, abraço!